Olha aí você, meu aluno do primeiro ano do ensino médio, aqui o professor Almeida. Então, hoje nós estamos com mais uma aula de Química para vocês, hein? E se ligue porque os conteúdos nesse primeiro ano são inéditos. Bom, inéditos, porém, sempre comentando alguns termos, alguns conceitos, algumas definições e até exemplos das aulas anteriores, né? Porque eu falo sempre, toda aula é um pré-requisito das aulas futuras. Então, vamos lá então. Hoje nós teremos a lei da conservação das massas e também a lei das proporções definidas. Então, trabalhar com massas, você já sabe, né? Tudo que existe tem massa e ocupa um lugar no espaço. Ótimo. Então, falar da lei da conservação das massas, sim, em todos os fatos, digamos, que nós vamos mostrar, a massa ela é considerada a mesma, né? E tratando-se de reações químicas, aí sim, nós vamos mostrar que as massas dos reagentes numa reação química tem que ser igual à massa do produto. E a lei das proporções definida, então, quando eu falar em proporções, vocês vão se lembrar da matemática que estudaram lá, né, das razões e proporções. Beleza? Então, vamos em frente. Aqui nós temos a lei da conservação da massa. E aí vem aquela pergunta. O que acontece com os reagentes após as reações? Para onde eles vão? É bom lembrar, olha só, voltando aqui, meu aluno, só para visualizar. Quando a gente fala de reações químicas, nós estamos falando de fenômenos químicos, tá bom? Onde as matérias se transformam. Quando eu tenho as substâncias antes de eu misturar, colocar em contato com uma outra, tudo bem. Eu tenho os reagentes. Coloquei em contato, as ligações começam a romper e começa a formar novas moléculas, começa a formar novos compostos. Então, antes eu tenho reagentes, depois eu tenho produtos, sabendo-se que os produtos são substâncias diferentes das que estamos de um reagente. O que mantém-se são os elementos químicos. Os elementos químicos dos reagentes são os mesmos dos produtos, porém formando substâncias, ou seja, tipo de matérias diferente das anteriores. Tá legal? Só comentando aqui que nós vamos falar sempre sobre isso. E aí, o que acontece com os reagentes após as reações? Para onde eles vão? O cientista Lavoisier, olha aí, ele criou o que chamamos de lei da conservação da massa. O histórico que nós temos é o seguinte, é que em 1773, o famoso cientista Antoine Laurent Lavoisier, que viveu entre 1743 e 1794, realizou repetidamente, quer dizer, ele repetiu vários experimentos de calcinar metais em recipiente fechado. Que é isso? É você submeter metais a elevadas temperaturas, né? E ele utilizou importantes técnicas experimentais, tais como a utilização de balanças com alta precisão naquela época. Olha aí. Então já está me dizendo que a balança é para medir massa, não é isso? E, na realidade, naquela época, né, com relação às histórias que nós sabemos, é que ele foi guilhotinado durante a Revolução Francesa, 1794. Né? Por isso ele viveu em 1743 e 1794. Ótimo. Então,
ele foi o cientista número 1 para estabelecer a lei da conservação das massas. E aí? A lei da conservação das massas, proposta por Lavoisier no final do século XVIII, afirmava que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, certo? Essa afirmação pode parecer simples, mas ela representa uma mudança monumental na compreensão das transformações químicas, quer dizer, das reações químicas e dos fenômenos químicos. Então, moral da história. Que ele, de tanto fazer experimentos, ele estabeleceu que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, é uma afirmação muito bonita, né, do ponto de vista comprovado, né? E ele estabeleceu o seguinte, que em um ambiente fechado, a soma das massas das substâncias reagentes é sempre igual à soma das massas dos produtos da reação. Antes de Lavoisier, antes dele fazer muitos experimentos e comprovar a lei da conservação da massa, acreditava-se que a matéria poderia ser criada ou destruída durante uma reação química. Sua observação cuidadosa dos processos químicos e a medição precisa das massas dos reagentes do produto levaram à conclusão de que a quantidade total de matéria permanece constante durante uma reação química. Então, não foi só um experimento, não só foi uma prática, digamos, que ele fez no laboratório. Ele realizou vários experimentos e chegou à comprovação de diversas maneiras, tá bom? O importante é que, uma vez que um ambiente fechado, um recipiente fechado, você tendo reagentes, a quantidade de reagentes será sempre igual ao produto, né? E aí, por isso que justifica que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa teoria foi de quem? Do cientista Lavoisier, tá? E assim sendo, só para comprovar, ele realizou muitos experimentos, né? E lá na segunda lei, porque a primeira lei ele estabeleceu, né? A natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Na segunda lei da conservação da massa, então vamos comprovar aqui, ó. O mercúrio metálico, Hg, está reagindo com gás oxigênio e está formando óxido de mercúrio, que é um sal. Aqui é um óxido, né? É um óxido, HgO. Então, imagina, olha só, 100,5 gramas de mercúrio, quando reage com 8 gramas de oxigênio, produz 108,5 gramas de HgO. Quem são os reagentes? Hg e O2. Quem é o produto? HgO. Conferindo as massas nos reagentes. Então, 100,5 gramas com 8, 108,5, onde? Nos reagentes. E o produto, 108,5 gramas. Moral da história, a massa dos componentes reagentes de uma reação química obrigatoriamente será igual à massa dos produtos. Claro, então tem que haver uma reação completa dos reagentes, ok? Para que os produtos sejam formados e aí a segunda lei da conservação da massa está garantida. Tá legal? Ele diz que, ao queimar substâncias, percebeu que os produtos finais tinham uma massa equivalente, quer dizer, igual à soma das duas massas dos reagentes iniciais. Foi assim que, tudo isso experimentalmente em laboratório, utilizou o instrumento de precisão, que era a balança, conferindo que a massa dos reagentes daquela reação seria quanto? No total, 108,5. Ao reagir o mercúrio
com o oxigênio, outra substância diferente seria formada, que seria o quê? HGO. E aí, o HGO também, 108,5. Somente confirmando a lei da conservação da massa de Lavoisier, tá bom? Outros experimentos Lavoisier realizou. E ele pegou o grafite, carbono, ele pegou 3 gramas de carbono, se fez reagir com 8 gramas de oxigênio. E, quando pesou na balança, conferiu 11 gramas. Então, isso aqui somente comprovando que a lei da conservação da mata. Por mais que as substâncias se unam, reajam entre si, formando substâncias diferentes, como o grafite, o carbono e o oxigênio, obteve o CO2, que é um gás. Mas, no ambiente fechado, ele comprovou que ali teria-se 8 gramas também, né? Moral da história, reagentes. 3 gramas de carbono com 8 de oxigênio, 11 gramas de reagente. E produto, 11 gramas também. Na sequência, veja só, aí, foi um experimento que ele realizou pegando carbono e oxigênio e chegando nos 11 gramas do produto formado. Tá joia? Mas ainda, olha só. Ele pegou moléculas de água, que nós sabemos que a molécula da água, ela é composta por quem? Por hidrogênio e oxigênio gasoso, não é isso? Claro. Então, para reagir, tem que estar no laboratório, um ambiente sofisticado e tal. Moral da história. 9 gramas de água que Lavoisier pegou. E quando a molécula da água se decompôs, quer dizer, análise quer dizer quebra da molécula da água, transformando hidrogênio em oxigênio. Hidrogênio ele obteve 1 grama, oxigênio 8 gramas. Comprovando que nos reagentes ele tinha 9 gramas. O que? Água. Reagiu? Houve a transformação química? Sim. Formou produto hidrogênio e oxigênio. Substâncias diferentes, mas no total os produtos também constatou 9 gramas. Então, gente, é somente você que está aí na sala de aula, fique ligado, toda vida que alguém, olha só para mim aqui, ó, quando alguém falar sobre as leis da conservação da massa, não pense diferente. Foi o cientista Lavoisier que ele dizia mais assim na primeira lei. Na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo é transformado porque a matéria se mantém, tá joia? E aí você viu, através de várias reações, o que aconteceu nos experimentos comprovadamente. Então, para vocês publicar algum fato, alguma lei cientificamente, você tem que provar na prática que aquele fenômeno realmente aconteceu, tá certo? E aí nós tivemos aí, ó, só para você ilustrar, aplicações da lei de Lavoisier. Olha aí na telinha, vamos lá então? Olha só. Para os ecologistas, a conservação de massa é essencial no desenvolvimento e explicações das transformações de ciclos biogeoquímicos. Então, entre eles, nós temos aqui os ciclos da água, temos os ciclos do carbono, né? O ciclo do nitrogênio, o ciclo de enxofre. O que é isso, gente? Com relação a esses ciclos, meu aluno, só relembrando aqui, fica de olho aqui, ó. Então, só lembrando que falar de ciclos é que o planeta Terra, como um todo, é grande, não é verdade? Mas quando fala o ciclo da água, a água, você tem água subterrânea, ok? Você tem os poços artesianos, você tem a água superficial dos rios, dos lagos, dos açudes, enfim.
você tem água na atmosfera. Portanto, a quantidade de água que existe no planeta não muda. Os ciclos, né? Então, dependendo de região para região, a água pode estar, a água que está na superfície, evapora, forma nuvens. Por diferença de temperatura, ok? Isso com o calor, né? A água recebe calor e vai vaporizando. Concentra-se nas nuvens na forma gasosa. E na forma de vapor, é lógico. Com a diferença de temperatura, vai resfriando, volta a chover. Então, por isso que tem que regiões que, em determinada época, chove mais do que outras regiões. Parte dessa água, ela sofre infiltração e vai para o subsolo. Então, de qualquer maneira, isso é o que chamamos ciclo da água, né? Água subterrânea, água superficial, água na atmosfera, água na superfície, água no subsolo, de forma que Lavoisier garantiu que na natureza nada se perde, nada se cria e que tudo se transforma. Com relação ao carbono, né? Então, olha só, nós temos as substâncias orgânicas, né? Nós temos CO2, nós temos os hidrocarbonetos que vocês vão ver lá no terceiro ano. Então, os combustíveis, no geral, combustíveis líquidos, eles contêm carbono, né? E o carbono, quando queima, então, forma vapores, enfim. Então, nós podemos ter carbono nos alimentos, nos carboidratos, não é isso? Nós temos também os carbonos nas proteínas, então, nas gorduras, no lipídio, enfim. E em todo, fases da natureza, em todo ambiente, você tem sempre presença de carbono. Nitrogênio. Nitrogênio, lá na primeira aula de química, nós vimos que quando você respira 100 gramas de ar atmosférico, 78 é de nitrogênio, 21 de oxigênio e 1% de CO2 e outros gases, desde que o ar seja puro. Então, imagina, tudo isso estão presentes na natureza. E aí, voltando aqui para a ilustração, olha só, é o que os ecologistas garantiram, de que a conservação de massa na natureza é essencial no desenvolvimento e explicação das transformações de ciclos biogeoquímicos, tais como o ciclo da água, carbono, nitrogênio e enxofre. Por quê? Porque os seres vivos, por isso biogeoquímicos, então os seres vivos dependem de todas essas substâncias que estão presentes no universo, tá certo? Então eu estou fazendo aqui um comentário para ilustrar que, olha só, o século XVIII lá foi quando Lavoisier criou a lei da conservação da massa. E até hoje está devidamente comprovado, tudo bem? Você está aqui no primeiro ano do ensino médio aprendendo, porém no segundo e no terceiro vocês vão escutar algo semelhante, sempre precisando manter no seu aprendizado para ter sucesso, ok? Então vamos lá. Continuando aqui, nós temos que, uma vez que você aprendeu sobre a lei da conservação das massas, que a soma dos reagentes é igual à soma dos produtos, então vamos verificar da seguinte maneira. O aprender fazendo. O que é o aprender fazendo? É o exercício que você vai treinar, ok? Você vai colocar na prática aquilo que você aprendeu sobre a lei da conservação da mata. E aí, observe a seguir uma tabela que relaciona certos dados obtidos em algumas reações de síntese, quer dizer, de formação de substâncias, realizadas em laboratório, sem haver excesso de reagentes. Isto é, garantindo que a quantidade de reagentes que foi colocado na reação formou produtos, tá bom? E aí, o que sabemos? Nós temos aí 2 reagentes e um produto. Então, no primeiro experimento,
a massa A de grafite, eu não sei. Porém, a massa A de grafite reagiu com 96 gramas de oxigênio e teve como produto 132 gramas de carbono, CO2, gás carbono. Então aí, ó, você viu que a massa do reagente é igual a produto. Se você conhece a massa de um reagente e começa a massa total do produto, agora então eu vou fazer o quê? Subtrair. Por quê? A soma de A com 96 é 132. Quem seria então a massa de A? Seria 132 menos 96, beleza? E aí você vai calcular direitinho aí, tá legal? E vai ver que A seria o quanto? 36 gramas, porque 36 de A com 96 daria 132. Ótimo. No segundo experimento, ele pegou 12 gramas de hidrogênio, reagiu com nitrogênio e obteve 68 gramas de amônio. Amônio é o produto. O que é que fez? Para me saber de B, como eu sei que A com B, digamos assim, reagente 1 com reagente 2 forma produto, então o que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair 68 de 12, que vai ser exatamente a quantidade do reagente que aconteceu, tá joia? E aí você vai ver 68 menos 12, verifica lá quanto de reagente B você tem. 56 gramas, né? Você fazendo a conta assim. Ótimo. No terceiro experimento, ele pegou 80 gramas de cálcio metálico, reagiu com substância C e obteve 112 de produto. Claro, se C com 80 gramas vai formar 112, então C vai ser 112 menos 80. E aí, você vai pegando por diferença. Agora, 1, 2, 3, 4. No quarto experimento, nesse experimento ele pegou 448 gramas de ferro com 256 de enxofre e obteve a substância D, que é o sulfeto ferroso. Então, aí você, como tem reagente e produto, apenas você soma que você chega no produto. Se você quer um reagente, a massa de um reagente, subtrai o produto do outro reagente que você encontra aquele valor necessário. É o caso, por exemplo, aqui, no E. Tem E gramas de hidrogênio reagindo com 56 gramas de oxigênio. Chegou a 63 gramas de água? Chegou. Então, quanto você tem aí, para chegar em 63, você usou 56 gramas de oxigênio e de hidrogênio. Claro que seria 7 gramas, né? 7 com 56, 63. Ótimo. No último experimento, ele quer saber o F, né? Reagente F. Quantos gramas? Ele pegou 48 gramas de magnésio, reagiu com F gramas de oxigênio, obteve 80 de óxido de magnésio. Como é que se faz, então? 80 menos 48. Olha lá. E aí você vai chegar exatamente a quanto? 32 gramas de substância F, né? Então, aqui eu fiz um comentário para garantir que você tem vários reagentes formando um produto. Se você conhece a massa do produto e conhece a massa de um do reagente, subtrai que os outros você vai encontrar por diferença, tudo bem? Agora, se você tem a massa dos reagentes e quer saber produto, some, que aí você vai chegar no total, tudo bem? E aí, só para mostrar os cálculos aqui, com relação a os resultados aí, o que é que nós chegamos, A massa de A, 36. Então, olha lá, a letra C, 36 gramas de A, 56 de B, 32 de C, 704 de D, 7 gramas e F, 32 gramas, conferindo os valores. Você não tem que reagente com produtos, reagentes reagindo, não são iguais os produtos? Ótimo. E aí? A massa de A é 132 menos 96, 36 gramas. De B, 68 menos 12, 56 de B. C, 112 menos 80, 32, né? Porque você conhece pelo menos um do reagente. D, então o produto formado foi 448 mais 256, que dá 704. Na letra E, você subtraiu, porque você conhecia o produto,
e apenas um reagente. E aí você chegou em 7 gramas. E na letra F, olha lá, 32 gramas de F, tá joia? Por que nós fizemos tudo isso? Para garantir aqui exatamente a lei da conservação das massas. E aí, meu aluno? Entendeu agora? De tanto eu falar sobre a lei da conservação da massa, agora vamos lá para a lei das proporções definidas, que são as leis de quem? As leis de lei de Proust. Então, olha lá. Lei das proporções definidas. Diz o seguinte: uma determinada substância composta, o que significa dizer? Ela é aquela que na fórmula apresenta mais de um elemento químico, tá bom? Formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. Tudo bem. O cientista Proust, ele analisou diversas substâncias e descobriu que a proporção ou composição em massa de cada um dos elementos químicos formam determinadas substâncias eram constantes. Então, ele analisando muitas substâncias e verificou que a proporção ou a composição em massa de cada uma mantinha a mesma. Então, independente do processo de obtenção. E aí, Proust, quer dizer, deu sequência à lei da conservação da massa de Lavoisier, e olha só o que acontece. Durante experimentos, ele observou 10 gramas de cobre reage com 5,06 de enxofre, formando como produto 15,06 gramas de sulfeto de cobre. Ótimo! Então, aí ele assegurou a lei da conservação da massa de Lavoisier. Não é isso mesmo? E aí, pela lei de Proust, as proporções definidas, essa reação sempre ocorrerá na mesma proporção. Agora, se dobrarmos a quantidade de cobre, o que aconteceu? Cobre era 10 gramas, ele dobrou para 20 gramas. Acontece que ele manteve a mesma quantidade do enxofre, 5,06. E aí, se você tem 20 gramas com 5,06, formou o quê? 15,06 de CuS. Mas sobrou quanto? Sobrou 10 gramas que não reagiu. Então, esses 10 gramas do cobre que não reagiu é exatamente esse aqui, porque o produto é CuS. Então, antes você tinha que toda a massa de reagente transformou em produto. Porém, no segundo caso, ele dobrou a quantidade de cobre, mas para o enxofre ele manteve a mesma, quer dizer, então ele não ia poder ter quantidades totalmente reagidas, porque ele exagerou no reagente, com certeza, daquele reagente, somente 10 gramas que reagem. E as outras 10 vai ser excesso, tá legal? Então, por quê? Porque existe uma proporção. 5,06 de enxofre só reage com 10 gramas de cobre. Se colocou 20 gramas, você vai ter aquela massa de cobre que não vai conseguir reagir com o enxofre, tá legal? Isso aqui garante as proporções definidas. Se diminuirmos ou aumentarmos na mesma proporção, teremos o seguinte, olha aí. O que se esperava, gente? Você viu que ele colocou? Se antes era 10 gramas de cobre, reagindo com 5,06, claro, obtendo 15,06, ele foi e dobrou o cobre. Então, não tem sentido, porque somente 10 gramas que reage. Porém, se você dividiu, em vez de 10 gramas de cobre, você colocou 5, só vai reagir também a metade de enxofre e
você vai ter a metade do sulfeto de cobre produzido, não é isso? É o que ele quis dizer aqui, ó. Se você tem 5 gramas de cobre, reage com 2,53 de enxofre, só vai obter como produto 7,53. Por quê? Porque é a lei de Lavoisier. Porém, as proporções podem ser mantidas? Pode. Ao invés de 5 gramas de cobre, ele quadruplicou, quer dizer, colocou 20 gramas. Agora sim, o certo para o enxofre é ter 10,12 e não 5,06, como ele colocou aqui anteriormente. Por isso que gerou excesso. Agora sim, se 20 gramas vai reagir com 10,12, a quantidade de CuS formado, 30,12. Ótimo. Aí você pegou o seguinte, antes você tinha 5 gramas de cobre. 6 vezes 5, 30, ótimo. 30 gramas de cobre. Se você pegar 2,53 vezes 6, você vai chegar a 15,18 gramas de enxofre. E vai obter quanto? 45,18. Se você comparar 7,53 em relação a 45,18, significa dizer que foi 6 vezes, tá bom? Então, olha aí, sempre mantendo a mesma proporção. Podemos observar, nos dados mostrados na tabela, que essas reações seguem a lei de Lavoisier, que diz que a massa do produto é igual à massa dos reagentes. Porém, proporcionalmente, olha aí, do primeiro experimento para o segundo, o que ele fez? Ele multiplicou por 4 e do primeiro em relação ao terceiro, multiplicou por 6. E aí, as mesmas proporções continuaram, ok? Só para a gente lembrar a importância da lei de Lavoisier e a lei do cientista Proust, que fala das proporções definidas, tá legal? Com relação à água, né, gente? Ah, legal. A água é um exemplo clássico da lei de Proust. Independente da fonte da água, se foi um riacho, se foi água da chuva, se foi água de laboratório, importante que a proporção de hidrogênio para oxigênio na molécula da água é sempre a mesma. Você vai ver 2:1 em massa. O dióxido de carbono, CO2, um gás presente na atmosfera e produzido por processos de queima, de combustão, né, de combustíveis. Está também na respiração e é um composto, tá bom, formado por carbono e oxigênio, na proporção que obedece também à lei de Proust. Uma moral da história: todos os produtos de reações que se obtêm garantem as devidas proporções. Vamos aqui para o Aprender Fazendo? Vamos lá, então, olha aí, ó. Essa merece você ficar ligado. Então, ao se passar uma corrente elétrica contínua na água, no processo que a gente chama eletrólise, ela é decomposta, quer dizer, a água, em seus constituintes. Quais são os componentes da água? Hidrogênio e oxigênio. E os dados experimentais na tabela abaixo mostram que as massas dessas duas substâncias sempre estarão na mesma proporção de 1:8, seguido a lei ponderal de Proust. Essas reações também seguem a lei de Lavoisier, isto é, a massa do sistema permanece constante, seja no reagente, seja no produto. Agora, com base nessas leis, indique a alternativa que traz os respectivos valores das massas em gramas e que substituírem as letras A, B, C e D do experimento. Então, está falando o quê? A água se transformando em hidrogênio e oxigênio. Primeiro experimento, A. O que significa dizer? Então, uma massa A de água, quando se decompõe, se transforma 0,5 gramas de hidrogênio, 4 de oxigênio. No segundo experimento, ele diz que 9 gramas de água, quando se decompõe,
produz B grama de oxigênio e 8 B grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio. No terceiro experimento, 18 gramas de água produz 20 gramas de hidrogênio, C de oxigênio. É isso? E no quarto, pegou uma certa massa de água, D gramas, e quando reagiu, se decompôs em 11,11 gramas de hidrogênio e oxigênio. Lá, com base no primeiro experimento, na lei de Lavoisier, olha aí, você sabe que a massa dos reagentes é igual à somatória das massas dos produtos e vice-versa. Então, por aqui você pode, a massa do produto, a massa do componente, dos reagentes, se você somar as do produto, você chega na letra D. Os demais você vai tirar o quê? Por diferença, tudo bem? E aí, qual é a alternativa mesmo que a gente vai obter? Olha lá que lindo, né? Opa, a letra A. No primeiro experimento, quem era o primeiro experimento? A massa de água, 4,5. No segundo, B, olha lá, B, 1 grama. No terceiro, 16 gramas de C. E no quarto, 99 gramas de D. Como é que justifica, então, isso aí? Tá certo? Opa! Olha aí, A, 4,5 gramas, porque quando reage com 0,5, ou quando se decompõe, 4,5 gramas de água, então é porque 5 é de hidrogênio, 4 é de oxigênio. Ótimo. Na letra, no segundo experimento, quanto de hidrogênio? Você tinha 9 gramas de água e tinha 8 de oxigênio. Então, subtraindo a massa de água menos a do oxigênio, 1 grama de hidrogênio. Terceiro experimento, olha lá, você tem o quê? 2 gramas de hidrogênio. E no quarto experimento, olha lá, letra D, você tem o quê? Olha lá, você tem 99 gramas de água. Com relação à proporção, agora vamos verificar o seguinte: a proporção de hidrogênio em relação ao oxigênio na formação da água como um todo. Olha aí, no primeiro experimento, você tem 0,5 gramas de hidrogênio, 4 gramas de oxigênio na formação de 4,5. Quando você divide 0,5 por 4, a proporção é 1:8. No segundo experimento, você tem 1 grama de hidrogênio para 8 gramas de oxigênio na formação da água. Qual é a proporção? 1:8. No terceiro experimento, você tem o quê? Olha lá, 2 gramas de hidrogênio para 16 de oxigênio. Qual é a proporção? 1:8. E no quarto experimento, 11,11 de hidrogênio, reagindo com, que foi com 88,88 de oxigênio, na formação de 99, de água e vice-versa. Portanto, isso aqui garante a proporção, tá bom? Porque lá no enunciado estava dizendo, olha aí, ó, os dados experimentais mostram que as massas dessa substância sempre estarão na proporção de 1:8, segundo a lei de Prost. Enquanto a lei de Lavoisier garantiu que a soma dos reagentes, ou os reagentes é igual à massa dos produtos, a lei de Prost garantiu que a relação de um reagente para com o outro na formação do produto mantém-se inalterados. Logo, o que diz a lei de Lavoisier? É a lei da conservação da massa, onde na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E Prost falou o quê? As substâncias que participam de uma reação mantêm sempre as mesmas proporções definidas. Se você aumenta uma, você aumenta a outra, aumentou o reagente, aumenta o produto, e assim sucessivamente, de forma que quando compara proporcionalmente,
o valor é constante. Valeu? Então, aqui nós falamos de lei da ação das massas e lei das proporções definidas. Aí você vai ficar de olho, porque já já eu voltarei para fazer novos comentários sobre a lei de Prost e a lei de Lavoisier. Boa sorte, meu caro aluno. Voltarei já já.